Eu vou falar um pouco sobre os trabalhos que envolvem as medidas de proteção ativa que podem ser aplicadas em edifícios industriais. E esse trabalho tem só para fazer uma contextualização breve, né, a gente tem, acho que já está mais do que claro, e dentro das palestras até que foram ditas aqui hoje, né, o incêndio sendo um evento danoso, não é? Pode trazer mal à natureza, às vidas humanas e aos edifícios em si, e também prejuízos ambientais e ecológicos, né? E até a Maria Luísa me ajudou um pouquinho já na palestra dela anteriormente, falando sobre os incêndios na interface industrial florestal. E são, dependendo da situação em que ele se encontra, né, do ambiente e contextualização, podem prejudicar seriamente a atividade econômica de um país. A interface industrial florestal ela é um caso particular da interface urbano-florestal, que envolve o aglomerado urbano, ou seja, você tem lá o tecido das casas, prédios, né, e tem ali um conjunto de atividades e serviços, comércios, locais de reunião de público, e também pode ter a indústria associada. E é um caso muito particular. E dentro desse contexto, não é, a gente também tem uma necessidade, né, isso um grupo de pesquisadores que, relatado no paper da International Association of Fire Safety Science, diz que há uma necessidade de entender como que isso acontece nas zonas de interface, né, para deixar os edifícios mais resilientes. O Samuel Manzello, que é um pesquisador muito conhecido na área, na parte do estudo do incêndio florestal, o desenvolvimento desse incêndio e a forma como ele chega até os edifícios, fala que o incêndio nessas zonas é um problema multidimensional, e ele é um pouquinho mais complexo do que o incêndio no interior dos edifícios. Então, são situações, assim, só para exemplificar, como essas, né? Então, nas duas figuras de cima, a da esquerda é o incêndio florestal em pleno desenvolvimento, né? Um cenário muito desastroso. O incêndio que chega ao edifício, e quando toma o edifício, trazendo aí perdas de grande monta, esse é o caso do edifício industrial, e embaixo são as fotos de um edifício industrial que foi acometido por um incêndio em Pedrógão Grande, em 2017. Nesse caso, né, dos incêndios na região de Pedrógão, né, também foi citado pela Maria Luísa, em torno de, vamos dizer assim, 521 empresas foram afetadas, sendo que essas indústrias, né, tiveram aí que ser apoiadas pelo governo português com perdas financeiras da ordem de 175 milhões de euros. Né. Então, dentro dessa situação, né, que a gente tem a indústria que pode estar vulnerável a uma situação extrema de incêndio e que se combinam com incêndio florestal, com um evento de furacão, que foi o caso desse incêndio, que foi até comentado no final de uma das apresentações anteriores. Acho que é importante, né, entendemos que é importante, por isso estamos aqui relatando, a gente ter medidas que podem ser complementares, além das medidas obrigatórias em termos de proteção passiva para os edifícios industriais. Para a gente tentar perceber melhor a questão de como os incêndios são afetados, há 3 formas, mecanismos de propagação que os edifícios industriais são acometidos. A primeira, e ela vem de maneira muito distante em relação ao edifício industrial, é a aspersão de partículas incandescentes em chama e brasas incandescentes ao edifício, que é a figurinha da esquerda. A segunda, que é um fenômeno preponderante nos incêndios florestais, é a propagação da radiação em direção aos edifícios industriais. É um mecanismo importante e que ele vai aquecendo tudo que é de forma adjacente ao incêndio, seja os combustíveis que estejam na frente de chama, seja o próprio material do sistema construtivo que está ali presente no edifício. E a terceira e última, que é quando o incêndio chega de fato ao edifício, é o contato direto com as chamas. Bom, e em termos de abordagem, né, então a gente tem aí uma situação que já é bastante conhecida e ela está, inclusive, inserida dentro da nossa regulamentação, que é estudar o incêndio vindo de dentro para fora do edifício. E isso no Código de Prática britânico, né, então tem lá, como primeira premissa, limitar a probabilidade do foco de incêndio, trabalhar sempre a segurança à vida como os objetivos gerais, prevenção das perdas e proteção ambiental.
dentro de uma abordagem muito equivalente, né, proposta pelo Antônio Berto, e que essas duas propostas têm muito a ver com o nascedouro do projeto na arquitetura, né, é de trabalhar as medidas mínimas de proteção contra incêndio, sejam elas ativas ou passivas, no projeto arquitetônico. Então, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui nesse evento. Então, a gente está falando ali naquela figurinha, deixa eu ver aqui, ó, o apontador, acho que é esse aqui. Boa. Então, aqui nessa parte de cima da figura é a evolução do incêndio. Então, eu tenho as fontes de ignição, a partir do incêndio encontrou condições, ele é um foco de incêndio, ou seja, ele é de pequena dimensão. Se ele encontrou mais condições dentro do ambiente, ele está crescendo, e se ele cresceu de determinado tamanho, ou seja, atingiu a fase de inflamação generalizada, ele vai se propagar. Então, eu tenho que ter medidas, ou seja, subsistemas, que tentem impedir esse avanço da esquerda para a direita. Então, esse impedimento aqui, ele é dado por algumas medidas. Então, a primeira delas, que é a mais conhecida e que está muito pertinente no projeto arquitetônico, são as medidas passivas. Agora, eu posso ter mecanismos para extinguir o incêndio de forma inicial, para limitar a propagação do incêndio, que também está associada à proteção passiva, mas pode ser combinada com proteção ativa, e medidas para evacuar de forma segura o edifício. E isso tem que estar de maneira compatibilizada, coordenada, e tem tudo a ver com que muitas das discussões que foram aqui atribuídas. No caso, na Europa, existe as bases em Euroclasse de reação ao fogo, que tem como base a limitação da ocorrência de inflamação generalizada. No Brasil, também tem a mesma abordagem, e que está refletida nas ITs dos corpos de bombeiros, né, em cada estado. Em Portugal também tem essa abordagem incorporada ao Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio, mas nas zonas de interface há um decreto recentemente publicado em 2022 que dá um aprimoramento, um refinamento nos edifícios isolados em solo rústico rural. Bom, então, dentro daquele contexto, eu tenho que preocupar com a proteção contra incêndio. Então, são duas frentes. Uma delas é, na concepção, no caso olhando o incêndio de fora para dentro, não do incêndio de dentro para fora, né, o incêndio vindo de fora, da floresta para casa, esses dois pesquisadores, no caso o Ramsey e Laszlo Rudolph, a Rudolph ela é arquiteta e o Ramsey é um engenheiro, é um pesquisador, engenheiro do CSIRO, e esta aqui é uma arquiteta. Então, eles trabalharam muito fortemente numa abordagem em que as edificações têm que ser mais robustas contra o incêndio exterior. Ao invés de trabalhar só o interior, mas tem que trabalhar o exterior, com alguns aspectos arquitetônicos. E isso vai ser objeto da minha segunda apresentação. Nessa apresentação de agora, eu vou trabalhar um pouco de aspectos que não têm a ver com a parte passiva, mas que são complementares ao passivo, frente a alguma fragilidade que o passivo possa aprontar, possa conter, perdão. Entretanto, então, a parte de concepção está dentro da nossa conta, dos arquitetos e engenheiros. Entretanto, a ocupação, uma vez que o bastão é entregue, ou seja, a obra está entregue, com toda a documentação, todo o as-built, tudo ali prontinho, a ocupação cabe ao usuário do edifício. E essa ocupação, ela tem muito a ver, no sentido dos incêndios florestais, de como se guarda os materiais dentro do edifício, como se guarda os materiais fora do edifício, como que se evita a ignição de fontes de calor vindas do exterior, como se dimensiona o afastamento das áreas de armazenamento de materiais brutos em relação aos edifícios industriais e suas infraestruturas. Ou seja, o que está dentro da conta do usuário é preservar aquilo que está na proposta do projeto, na proposta da obra, entretanto, manter o edifício operacional e seguro frente a ações extremas, no caso do incêndio florestal. Então, as medidas ativas elas vão estar dentro desses 5 quadrantes aqui. Pronto. O que a gente tem como medidas ativas? Dentro da proposta desse artigo, era falar um pouco sobre sistemas que são à base de água. Primeiro, porque a água é o elemento mais fácil, mais abundante que a gente tem em termos de acesso, né? Diferente do CO2, que você tem que armazenar mais difícil, é diferente de outros tipos de agente aquoso. Então, a água é o mais abundante. E a propriedade térmica da água, ela ajuda, tanto na fase
de resfriamento quanto na fase de abafamento no combate ao incêndio. E ela tem uma capacidade de reduzir significativamente a energia no combate ao incêndio. E essa forma de combate, né, muito utilizada pelos corpos de bombeiros, é o uso do jato em leque, né, o jato em spray, e ela é amplamente utilizada em incêndios de classe A ou incêndios de natureza com base sólida, ou seja, queima em superfície, né, material queimando, carbonizando, soltando a pirólise, né, e promovendo calor ali pela queima do combustível. Dentro das alternativas que nós elencamos para efeito de medidas de proteção, uma delas que é muito conhecida são os chuveiros automáticos para supressão e controle de incêndio, o popular sprinkler, né? O sprinkler é conhecido principalmente nos edifícios industriais, né? Está presente quando os riscos são elevados, né? E ele é um sistema de grande confiabilidade. No caso, um sistema bem instalado, né, com um bom projeto, com bons componentes, devidamente comissionado, pode ter uma eficiência de 86% a 98%. Com 1 a 2 sprinklers, você consegue controlar o incêndio no seu local de origem. Então, dá para usar esse sistema para o exterior? Dá. Existe essa possibilidade. Há uma abordagem, né, que ela é trabalhada por uma grande instituição, né, que trabalha na área de seguros, que é a FM Global, e eles têm um datasheet, né, uma ficha técnica lá, que aponta como você deve empregar, né, o sistema de chuveiros automáticos em edifícios industriais que estejam alocados em áreas propensas a incêndios florestais. Então, se há o potencial desse edifício, em termos de proximidade com o manto florestal, se o material da parede da fachada apresentar materiais combustíveis, se o manto da vegetação for de determinada configuração, ou seja, são elementos combinados, não são elementos isolados entre si, eles têm que ser combinados. Então, isto reflete numa determinada direção de projeto. E ali em cima, né, naquela figura, observem que aqui é um edifício que está perto da extremidade do lote, né? E aqui, nessa zona pintada em vermelho, seria o trecho em que estaria protegido com a parte do sistema de chuveiro automático. Ou seja, eu posso ter o chuveiro automático dentro do edifício para proteger a carga de incêndio que está lá dentro, alocado do edifício, mas eu tenho a proteção no exterior, né, para um evento extremo de incêndio florestal. Essa abordagem, ela fala muito sobre você pode utilizá-la quando você tem um distanciamento insuficiente, próximo entre o edifício industrial e o manto florestal, ou quando a parede de fachada for de um material potencialmente combustível, ou seja, você tem uma faixa de exposição ao calor radiante, se ele está fora daquela faixa de exposição ao calor radiante, você trabalha com o sistema de chuveiros automáticos para proteger. E só uma ordem de grandeza em termos de vazão de projeto, quando você trabalha com chuveiros espaçados a 1,8 metros entre eles, podem variar de 40 a quase 93 litros por minuto. Se você trabalha com espaçamentos maiores, você tem que colocar vazões maiores nos chuveiros automáticos. Isso é mais para a gente ter uma ordem de grandeza. Não foge muito do que ocorre dentro dos edifícios, tá? Em termos de vazão por chuveiro. Uma coisa que eu, na hora de elaborar esse paper, que eu vi que eu achei interessante, que hoje, esse aqui é o chuveiro convencional, mas há esses dois tipos de chuveiros aqui, que são chuveiros ativados por radiação. Essa ativação por chuveiros por radiação são chuveiros que são empregados em ambientes indoor, né, com foco na detecção incipiente pela radiação, não pela convecção ou condução, mas pela radiação, e que eles abrem com valores de radiação muito mais baixos do que os valores que são normalmente encontrados nos incêndios convencionais. E isso pode ser uma alternativa interessante nos incêndios florestais. Entretanto, nessa pesquisa, que foi utilizada aqui como referência, fala muito do incêndio no interior. Não fala nada e não refere nada a incêndios no exterior. Um outro sistema que também pode ser utilizado para proteger o exterior são os sistemas de water spray, que na verdade são sistemas de água nebulizada ou dilúvio. Então, esses são sistemas muito utilizados em transformadores ou situações em que tem baterias de GLP, não é? E eles são sistemas que acionam todos os bicos de uma vez só.
né? Então, você tem lá uma vazão por bico, um conjunto de vazão a ser coberto para proteger aquele determinado risco, com aquela determinada situação, e isso funciona tudo de uma vez só. Entretanto, quando a gente fala de incêndio florestal, teria que fazer algo equivalente como se fosse a situação dos sprinklers da FM. Na norma da FM não fala nada sobre water spray. Aqui é uma possibilidade, né? Isso aqui é uma forma de proteger também. Não tem nenhuma recomendação que eu tenha visto em termos de NFPA para isso. Entretanto, os australianos fizeram uma abordagem utilizando o water spray mais focada para casas e que ela também, no meu ponto de vista, dentro da nossa discussão desse paper, pode ser utilizada, que é fazer uma proteção da envolvente ao nível do solo, da cobertura, né, em termos de molhar a cobertura com os aspersores e molhar as janelas, as aberturas. Então, a norma australiana tem essa abordagem que é diferente e que ela envolve essa vamos dizer assim, essa evolução do incêndio à medida em que ele acontece, né? Então, eles têm muita experiência com essa parte do incêndio florestal. Isso aqui é uma proposta para casa, mas pode ser totalmente aplicável para edifícios industriais. O que acontece? Eles não usam, né, diferentemente dos sistemas que são propostos pela FM Global, não usam o sprinkler fechado. Aqui são todos os sprinklers abertos e são acionados por detecção linear. O que é detecção linear? É uma detecção por cabo, que à medida em que vai chegando o incêndio próximo à casa, se aquela temperatura, que é a temperatura do fusível do cabo, chega próxima da temperatura que o incêndio está promovendo, ele rompe e faz com que o sistema opere de maneira integral. Não opere de maneira parcial, mas opere de maneira integral. Então, esta é uma diferença de abordagem e é o que ela é. Bom, enfim, então, para efeito de proteções ativas, né, de proteção para edifícios industriais, são essas algumas das possibilidades que eu consegui encontrar e trazer aqui dentro dessa nossa pesquisa. E o objetivo dela é contribuir para dar recomendações, né, a futuros regulamentos que a gente possa ter lá em Portugal. E a gente viu que a abordagem da norma FM quanto da norma australiana trabalha de uma maneira integrada. Então, ela não está pensando só na envolvente externa, ela está pensando, olha, eu tenho lá uma floresta de determinada configuração, eu tenho um determinado afastamento com a floresta, eu tenho determinados materiais no meu edifício, como que eu combino isso e se eu preciso ou não incorporar sistemas ativos no meu prédio, né, no meu edifício. Ainda, nós vimos nessa pesquisa que a água nebulizada, né, o dilúvio, de acordo com o NFPA 15, não está muito resolvida para incêndios florestais, só tem aquela abordagem da norma australiana. A gente identifica também que o sistema de chuveiros automáticos ou de dilúvio, né, tem que ser projetados e instalados com base no risco da ocupação, tanto para ambientes internos quanto externos, e que esses tenham que atuar conforme o desempenho esperado no controle ou supressão dos incêndios. E mais importante do que o projeto de construção e comissionamento, que tem que garantir que esses sistemas, né, sejam entregues em condições plenas, com seus registros, para que quem estiver lá possa dar continuidade às operações aí de combate, inspeção, tese de manutenções e manter a prontidão operacional. Bom, eu gostaria de agradecer, né, no caso, no âmbito dessa pesquisa, ao projeto Indo Forest Fire, que nos permitiu aí estudar esse tema com mais profundidade. Obrigado.